Tem uns idiotas por aí que só querem fazer mal aos outros. E como vocês adoraram a parte 1, então eu tô de volta com mais uma lista de golpistas, malucos e streamers péssimos. Preparem-se pra passar raiva e xingar baixinho, enquanto vemos mais algumas das piores pessoas vergonhosamente expostas. Falsa invalidez. Eu adoro o período das festas, mas a cidade de Innis, no condado de Clare, na Irlanda, tem um jeito único de animar o Natal. Eles realizam uma competição anual de arremesso de árvores de Natal, onde os moradores se reúnem para demonstrar sua força. Em 2018, a campeã surpresa foi Kamila Grabska, e eu digo surpresa porque ela se envolveu em um acidente de carro em 2017, que segundo ela, deixou com ferimentos debilitantes no pescoço e nas costas. Kamila alegou que não conseguia trabalhar, carregar compras nem brincar com os filhos. Então, em 2022, ela entrou com um pedido de indenização por invalidez de cerca de $800 mil, a maior parte em salários perdidos devido aos ferimentos sofridos, algo devastador. Então, os advogados responsáveis pelo caso dela ficaram surpresos ao ver evidências fotográficas dela pegando uma árvore inteira e jogando como se fosse a mulher Hulk. Até o juiz comentou sobre a agilidade dela ao se mover e manusear uma árvore de Natal tão grande. Kamila argumentou que, embora pareça estar sorrindo, na verdade estava com muita dor e apenas tentando viver uma vida normal. Porém, um vídeo de 1 hora dela treinando seu cachorro num parque local foi só mais uma prova de que as suas alegações eram totalmente exageradas. O juiz negou qualquer pagamento e arquivou o caso. Imagina explicar essa lacuna no currículo na próxima entrevista de emprego. A atuação de Rossi. Em dezembro de 2021, um homem de 36 anos, conhecido como Arthur Knight, foi internado no Hospital Universitário Queen Elizabeth, em Glasgow, com sintomas graves de Covid. Algo bem comum em 2021, né? Só que uma das enfermeiras notou algo suspeito. O paciente tinha as mesmas tatuagens características do fugitivo americano procurado internacionalmente, Nicholas Rossi, que cometeu uma série de crimes horríveis, incluindo assédio e suposto sequestro, no estado de Rhode Island desde 2007. Mas não tinha como ser ele. Em dezembro de 2019, ele disse à mídia que estava com câncer em estágio avançado e que tinha só algumas semanas de vida. De fato, vários veículos de comunicação noticiaram seu falecimento no início de 2020. Bem estranho. Será que é um caso de identidade trocada? Não, era ele mesmo. Acontece que Rossi fingiu a própria morte e fugiu para a Escócia com uma nova identidade. Arthur Knight, um pobre órfão irlandês, é um dos 16 pseudônimos que Rossi usou ao longo dos anos. Mas as tatuagens, uma correspondência de impressões digitais e até mesmo o pai adotivo de Rossi confirmam que é ele. Além disso, o FBI rastreou os movimentos dele de Rhode Island para Glasgow, pesquisando seus registros de celular. Mas e aí, caso encerrado? Claro que não. Enquanto qualquer um teria desistido, Rossi redobrou a aposta em uma campanha na mídia, protestando pela sua inocência. Ele alegou que as tatuagens apareceram misteriosamente no seu corpo após um coma de 18 dias na ala de Covid e culpou o hospital por incriminá-lo. Embora seja verdade que o Rossi entrou em coma, é completamente absurdo sugerir que enfermeiras sobrecarregadas e mal pagas tiveram coragem de tatuá-lo enquanto ele estava em coma. Ele também alega que a prova das impressões digitais, que estava em um mandado de prisão lacrado, tinha sido adulterada. Se você achou essas desculpas infundadas e ruins, o comprometimento de Rossi com a cena é inabalável. Apesar de alegar que não conseguia usar as pernas, ele foi multado por pular agressivamente da cama e atacar as enfermeiras que tentavam dar alta para ele. Além disso, a máscara de oxigênio que ele insiste em usar com frequência não está conectada ou não está sendo usada corretamente. Para deixar claro, não estou zombando de ninguém que precise de mobilidade ou aparelho respiratório. É que esse cara não precisa. Ele tentou demonstrar o quão fraco estava ao se levantar e se jogar dramaticamente nos braços da sua esposa. Isso mais de uma vez. A cadeira, a máscara, o suposto sotaque irlandês. We were once a normal family, but thanks to the media, our lives have been interrupted, and we'd like privacy, and I would like to go back to being a normal husband. Tudo isso são acessórios do seu cosplay britânico doente, e eu diria que é digno de um Oscar, se não fosse tão involuntariamente engraçado. Obviamente, Rossi perdeu a sua audiência de extradição e foi devolvido aos Estados Unidos para ser preso e enfrentar as acusações, mas não sem uma última demonstração cômica. Ele brigou na pista com o pessoal do aeroporto que estava encarregado de colocá-lo no avião e lutou com tanto afinco que as suas calças caíram nos tornozelos. Então a última coisa que o Reino Unido viu de Rossi foi a sua cueca
cuequinha branca sendo jogada pra dentro do avião. Se vergonha alheia matasse, esse aqui era o meu último vídeo. Tudo bem, pode ser engraçado, mas algumas mulheres sofreram nas mãos nojentas desse cara. A interpretação enganosa de Rossi prova que ele não tem remorso pelas coisas repugnantes que fez e prefere levar essa mentira pro túmulo a enfrentar as consequências das suas ações. Um grande idiota. Fraude fiscal. Todo mundo concorda que o período do Covid foi bem difícil, mas a corretora imobiliária de Miami, Daniela Randon, achou que tinha encontrado uma maneira fácil de se dar bem. Ela adulterou ilegalmente os documentos do seu negócio imobiliário para se qualificar a um grande pagamento por meio da administração de pequenas empresas e do programa de proteção ao salário. Se você tá achando que isso parece fraude, você acertou. Ao inflar a receita, a folha de pagamento, os custos dos produtos, as informações fiscais da Receita Federal e até o número de funcionários, ela desviou a quantia impressionante de $381 mil do dinheiro do contribuinte, reservado para manter os negócios funcionando naqueles tempos difíceis. Mas espera aí, talvez ela tenha usado o dinheiro pro bem. Bom, isso depende da sua definição. Se para você fazer o bem é alugar um Bentley, um apartamento de luxo e fazer uma cirurgia de lifting no bumbum, então pode ser. Realmente ela fez muita coisa boa. Mas espera aí, ela roubou o dinheiro dos contribuintes para ficar com a bunda grande? Que pessoa péssima. E parece que o sistema de justiça criminal concorda. Daniela foi condenada a 3 anos e meio de prisão. O que ela fez foi errado, mas ela alegou que só fez porque todo mundo estava fazendo. O que não é desculpa, apesar de ser verdade. No mesmo ano, um pastor da Flórida e a sua família fraudaram mais de $8 milhões com o mesmo esquema e usaram dinheiro para comprar uma propriedade de luxo na Disney. Não sei o que é pior, se é roubar 8 milhões ou ser um adulto que mora na Disney. Mas sabe o que é pior que os dois? É ainda não ser um inscrito aqui do canal. Clica no botão ali embaixo que senão você vai aparecer na parte 3 desse vídeo, hein? Chorando pelo leite derramado. A juventude é uma das melhores fases da vida, então se você é jovem, aproveita esse momento e não seja um completo babaca. O tiktoker australiano Giri Nokiri, de 16 anos, claramente não entendeu o recado. Ele pregou uma peça em um barco que passava, jogando leite nas pessoas de uma ponte suspensa. Nossa, kkkk, muito engraçado. Com certeza as garotas no barco também não acharam graça, e nem a enorme quantidade de pessoas que acabaram assistindo o vídeo. Guerreiros da justiça vigilantes mandaram um vídeo para Melbourne Grammar, a escola particular em que o garoto estudava, que cobra $20 mil ao ano em mensalidades. Então ele removeu o vídeo para evitar reações negativas, só que já era tarde demais. Ele foi suspenso e recebeu uma advertência da polícia de Victoria. Ah, mas ele é só um menino, todo mundo já fez uma besteira por ignorância. É só pedir desculpas e vida que segue. Mas ele não se arrependeu nem um pouco. Ele fez posts implorando para que parassem de colocá-lo em encrencas, dizendo que não conseguia acreditar que alguém faria isso com um menor. Calma lá, meu jovem. A vítima dessa história não é você, e sim essas garotas que tiveram uma festa de aniversário arruinada pelas suas ações. Eu não queria ser cruel com uma criança, mas o comportamento dele foi ainda mais nojento do que a bagunça que ele causou. Se ele tivesse pedido desculpas em vez de ficar agindo como vítima, talvez as pessoas fossem mais compreensivas. Turista idiota. No último vídeo eu não peguei leve com idiotas da internet, só que eu descobri algo que me irrita ainda mais. Esse é o streamer Johnny Somali. Ele tem estado em maus lençóis ultimamente por hostilizar transeuntes inocentes nos seus vídeos de viagem. Ele promoveu uma verdadeira campanha de assédio que durou meses no Japão, fazendo vídeos invadindo um canteiro de obras, gritando sobre jogar bombas atômicas em um trem lotado e importunando mulheres locais. Sim, uma pessoa péssima, mas suas ações não ficaram isentas de consequências. Depois que um cidadão japonês viu Johnny intimidando uma jovem, ele lhe deu uma bronca e pregou um socão no cara. E não para por aí. O sonho japonês de Somali terminou rapidamente depois que ele enfrentou acusações criminais por tocar música alta em um restaurante movimentado e acabou multado em $1.400. Depois de um breve pedido de desculpas, afirmando que nunca mais filmaria, o que eu adoraria que fosse verdade, ele se mudou para Tel Aviv, em Israel, e adivinha, continuou a fazer essas coisas. Ele foi banido permanentemente da plataforma de streaming Kick por incitar discurso de ódio. Então ele migrou pro Rumble, um inferno onde tudo vale, e foi preso na transmissão por ofender uma oficial das Forças de Defesa de Israel. Um colega dela interveio e lidou com Somali antes de levá-lo embora como o bebê adulto que ele é. Enquanto era levado, Somali gritava palavrões, insistindo que era americano, como se isso fosse um passe para ele sair da prisão. As Forças de Defesa de Israel podem fazer o que quiserem com ele, e ninguém que assiste esse cara se importa de verdade com ele.
As pessoas só querem ver situações escandalosas mesmo. Então ele fica sempre tentando se superar, sendo ainda mais controverso. E isso é bem patético, principalmente quando você pensa nas pessoas inocentes que são envolvidas nesse péssimo caminho que ele escolheu. Infelizmente, Somali tá fora da cadeia, mas eu aposto que não vai demorar para ele fazer outra coisa que vai render muito mais do que só uma multa. Terra sem lei. Eu sou o xerife, fala sério. O que você tá fazendo com esse carrinho de compras? Vai devolver lá onde você pegou ou não vai? É bom você devolver, porque tem uns justiceiros aqui que estão punindo quem não devolve. Olha só. Car knocks. That's a curbing, sir. Curbing. We got curbing going on here. Sir, this is curbing. Sir. Wow, didn't even respond. Time for the pit maneuver. Sir. You curbed your cart. You didn't take it back to the cart corral where it belongs. Whoa! Dude, leave me alone. They just me over in there. What'd they do? Are you okay? That's the second curbing, by the way. No, I'm not okay. Esses pseudo-policiais se chamam cart narcs, e esse cara aqui foi um dos encontros mais tranquilos. Às vezes, confrontar gente preguiçosa pode ser mais perigoso, e esse cara aqui é uma das pessoas mais duronas que eu já vi. Depois de receber um imã no seu para-choque, esse poderoso oponente desceu do carro e comprou a briga. E olha o que aconteceu. Why would you do that, sir? Because you ain't worth the piece. I am too, sir. Blocked your tax, sir. Thankfully, I'm a good dodger. Now, sir, can you just take your cart back? Sir, I'm a cart narc. Agent Cordell. And I'm a killer. Well, sir, that's not I'm nice. fixing to put about 6 right in your forehead. Sir, that's against the law. I don't give a What you did is harassment. No, it's not, sir. Yes, it is. That cart could harass somebody. Why do you keep approaching me, sir? Because I'm fixing. Stay away from me. Sir, that cart, will you take your cart back where it belongs, sir? Please. Ah, vamos lá, cara, alegra o meu dia. Acho que essa cidade não é grande o suficiente pros dois. Felizmente, o nosso fiscal aqui devolveu o carrinho ele mesmo, e tudo ficou bem. Quando foi que essas terras ficaram tão sem lei e tão preguiçosas? Se você consegue andar pelo mercado todo pra fazer suas compras, então dá pra levar o carrinho de volta, né? Enquanto as pessoas não aprenderem, os cart narcs vão estar lá pra fazer justiça. Caminho tortuoso. Poucas coisas são mais agradáveis do que um passeio pela floresta, mas para pessoas com deficiência física, as florestas não são os lugares mais acessíveis, em parte por causa dos caminhos irregulares e em parte por causa de idiotas como esse próximo cara. This is a handicap piece of equipment. And what? show me the rules saying that you're allowed to do this. You're serious? Who are you? Come on, buddy. You're breaking the rules at the park. It's a handicap piece of equipment. I can't walk. You should have led with that. Deveria ter falado no começo. Como assim? Agora o cara vai ser obrigado a andar com uma placa dizendo que tem deficiência pelo resto da vida? Bom, acho que as preocupações desse ciclista podem muito bem ter vindo de um bom motivo. Veículos motorizados podem destruir caminhos de terra e torná-los mais perigosos para todos. Mas no momento em que ele foi informado da deficiência, podia pedir desculpas e desejar um bom dia, né? Espero que numa próxima ele seja mais compreensivo e não se ofenda por estar errado. Babacas Fitness. Quem é que não gostaria de estar um pouquinho melhor na vida? E é por isso que tanta gente vai à academia. Infelizmente, alguns idiotas esquecem que a academia é um espaço público para todos e fazem de tudo para deixar os outros desconfortáveis. Em um vídeo postado no TikTok, uma mulher afirma ter flagrado um homem se aproximando dela enquanto ela fazia suas séries. Confere aí. Nobody's looking. He has his phone in his hand. And just briefly, after he walks through, you can see that he's going to lift his camera up. You're going to take a quick Snapchat with the finger and put it right back down. Meu Deus, você viu? Vou mostrar de novo. Snapchat with the finger and put it right back down. Tá vendo? Pois é, eu também não. O cara só tá fazendo uma pausa entre as séries e mexendo no celular. Mas isso não justifica a acusação infundada dela de que ele tirou uma foto, ou que ela acuse o cara de ser um predador. E alguém mais percebeu a ironia aqui? Ela tá literalmente filmando pessoas. Felizmente a academia cancelou o plano dela, e isso poderia lhe ensinar uma lição. Mas não, tem gente que nunca aprende e sempre vai botar a culpa nos outros. E essa moça aqui, que achou que os frequentadores da academia não eram bons alvos, e decidiu zombar de uma trabalhadora. I can't make this up.
Qual é o problema dela? A faxineira tá fazendo o que ela tem que fazer. Ninguém tá nem aí pro seu deboche, moça. Esse vídeo foi muito criticado. E dá pra entender por quê. Tanto que a autora do vídeo saiu com um pedido de desculpas de 6 minutos e meio, onde ela disse muita coisa sem dizer nada. Foi muito blá blá blá, coitadinha de mim, blá blá blá, também sou de família de imigrantes, blá blá blá, nunca ia desrespeitar alguém que tá trabalhando. Mas você acabou de fazer isso. Sério, por que as pessoas dão tanta volta quando erram em vez de simplesmente pedir desculpas? Vídeos desse tipo têm irritado as comunidades fitness na internet, com muita gente pedindo a proibição de filmagens em academias. E eu entendo por quê. Mas e se eu dissesse que existe outro jeito? POV, you tell people when they're in the frame. Excuse me, do you know how I'm filming this way? Do you mind being in the frame? Cool, yeah? Pardon? Oh no, you can stay! No. By the way, just so you know, I'm filming this way. I don't mind. I'm gonna say like, do you mind? Alright. Well, I'm gonna ruin your video. Oh no, you're not gonna ruin it, it's okay. A influenciadora Natalie B. Fitness parece se importar quando ninguém tá nem aí. Ela pergunta às pessoas se importam que ela filme. Seria ela uma pessoa especial, iluminada? Claro que não, sem ofensa a Natalie. Só não é tão difícil assim ser uma pessoa decente. Respeite o direito de outras pessoas de usar o espaço e não seja babaca. Exposição vergonhosa. E lá vamos nós de novo, mais uma streamer péssima pra você. Dessa vez é Elisa Jordana. Ela virou manchete em abril de 2024, depois que uma transmissão ao vivo catastrófica viralizou. No vídeo de 2 horas de duração, que é bem difícil de assistir, Elisa descobre que o seu namorado, Baran Alipur, conhecido como Z-Squirrel, estava enviando grandes quantias de dinheiro pra outra mulher. Em vez de lidar com seus problemas em particular, ela abre um vídeo ao vivo e ameaça vazar as informações do cartão de crédito dele para todos os espectadores. Já começa de maneira ousada, mas daí pra frente é só pra trás. Ela então pega Alipur, o leva para um passeio enquanto transmite tudo e liga pra mulher para quem ele supostamente enviou dinheiro. Quando a mulher atende, ela ameaça vazar o número de telefone e as fotos íntimas dela para todos os espectadores. Nossa, que pessoa legal. Eu não posso mostrar o que aconteceu depois, mas enquanto dirige, Elisa se envolve em agressão física com Alipur, que por sua vez revida, fazendo com que ela desvie perigosamente para o outro lado da rua. Felizmente o carro para sem bater, mas essa é a única coisa boa de toda essa história. Depois de parar, a briga só piora, até que os dois saem do carro e vão para fora, onde Alipur supostamente continuou a agressão. Acho que foi uma das transmissões ao vivo mais caóticas de todos os tempos. Na sequência, veio à tona que o relacionamento de Elisa e Alipur era pouco convencional. Parece que envolvia mais transações financeiras do que um date comum. E olha, não quero me intrometer na dinâmica de relacionamento dos outros, mas parece que os dois são bem tóxicos e não deveriam estar perto. Mas se gravar fazendo ameaças hediondas a alguém e depois colocar outros usuários da estrada em perigo com seu comportamento raivoso é um outro nível de loucura. Algo que Elisa percebeu depois de ser presa pela briga e acusada de agressão criminosa, pela qual recebeu 12 meses de liberdade condicional. Espero que ela tenha aprendido alguma coisa. Viajante sem noção. Viajar é uma das maiores alegrias da vida, mas você tem que respeitar as regras do lugar para onde está indo. O tiktoker australiano Turan William Salis não respeitou, e merecidamente ele recebeu muito hate por isso. Enquanto estava no Japão, ele achou que seria engraçado entrar num vagão só para mulheres no metrô japonês e dizer que ele era um inspetor de mulheres. Turan passou a desrespeitar a existência do vagão, dizendo que era tipo estar na Arábia Saudita, um país onde muitas mulheres não desfrutam de liberdades que são comuns para nós. Só que esses vagões não existem para oprimir as mulheres. Na verdade, eles as protegem de pessoas estranhas como esse cara. O transporte público no Japão não é muito seguro para mulheres. É sabido que homens tentam tirar fotos suspeitas ou assediá-las fisicamente, e é por isso que esse vagão existe. Então invadir esse espaço só para criar conteúdo demonstra o pouco respeito que ele tem pelo país. Eu tenho um conselho para você, rapaz. Apenas pare. Recomeçando do zero. Quem aqui quer ficar rico? Felizmente, o milionário do YouTube Mike Black tá aqui para te mostrar como é fácil. Em 2020, ele abriu mão da sua casa, dos seus contatos e do seu negócio multimilionário para recomeçar do zero. O objetivo era simples: provar que dá para ir de $0 a $1 milhão em 12 meses. Mike começou o desafio de retorno de $1 milhão vendendo móveis no Craigslist pelo celular. Em 5 dias, ele já tinha ganho dinheiro suficiente para comprar um computador. Em 2 semanas, ele alugou um escritório. Depois
depois de 3 meses, ele se tornou gerente de mídias sociais e abriu uma marca de café. Impressionante. E então, caros espectadores, depois de 12 meses exaustivos, Mike Black... Como é que é? Só ganhou 64 mil e desistiu depois de 10 meses? Tá, mas peraí. Mike teve que desistir porque o seu pai adoeceu e porque ele próprio estava tendo problemas de saúde. O ponto principal é que o seu bem-estar era mais importante do que um desafio de YouTube. Mas, dito isso, a sua tentativa vaidosa de induzir as pessoas a acreditarem que qualquer um consegue e que é só uma questão de mentalidade falhou catastroficamente. A vida é dura, essa é a verdade. Só que essa galera que diz que pobre deveria trabalhar mais nunca considera isso. Quando a coisa ficou difícil, o Mike abandonou o barco, o que é muito mais fácil de fazer quando você tem plano de saúde e uma mansão esperando por você. E de qualquer forma, esse experimento foi estúpido. Mike não começou do zero. Ele tinha muito conhecimento por administrar uma empresa de sucesso, e ele não apagou a sua memória no primeiro dia. Mas mesmo com seu know-how, ele mal atingiu o salário médio americano. Que vergonha. Pode ser impressionante para 10 meses, mas tá muito aquém da meta elevada de $1 milhão. Ou seja, sucesso é 90% sorte. Não tô dizendo para não trabalhar duro, mas associar a falta de dinheiro à falta de esforço é ridículo. Aquilo que Mike acha fácil, ou pelo menos dizia que achava, não é igual para todos. Sai pra lá com esse discurso tóxico. Passageira inflamada. Eu sou um passageiro inquieto. Ter que esperar em aeroportos me deixa nervoso, mas eu nunca perdi a cabeça como essa viajante de Ohio, chamada Jennifer K. Holder. Enquanto esperava o seu voo saindo do aeroporto de Atlanta, ela fez uma refeição deliciosa e nutritiva no Buffalo Wild Wings. Tentando a sorte, Jennifer jantou e saiu correndo sem pagar, só que deu de cara com uma porta trancada. Os alarmes começaram a soar imediatamente, alertando a equipe de segurança que veio correndo para confrontá-la. Então, Jennifer fez a única coisa lógica a se fazer. Começou a gritar na cara deles. E você pode achar que acabou por aí, mas o que Jennifer fez depois foi tão maluco que eu não consigo nem descrever em palavras. Assiste aí. A mulher saiu atirando com extintor de incêndio nos funcionários. Assim que os policiais arrancaram o extintor das mãos dela, ela foi levada para a cadeia do condado de Clayton para enfrentar várias acusações. Por causa dessa atitude ridícula, 3 comissários de bordo sofreram problemas respiratórios, mas felizmente eles ficaram bem. Que isso sirva de lição. Se as asinhas de frango estiverem muito apimentadas, não adianta tentar amenizar com o extintor. Robin Hood invertido. Um dos meus heróis ingleses favoritos é o Robin Hood. Sabe, aquela coisa de roubar dos ricos para dar aos pobres. Mas nos últimos anos, a sua mensagem tem sido um tanto manchada por uma gangue desonesta que age no Reino Unido. Ao longo de 4 anos e meio, a gangue fez milhares de solicitações falsas de crédito para o Crédito Universal, um programa de benefícios britânico, fraudando o sistema de assistência social e embolsando milhões nesse processo. Usando identidades roubadas, a gangue falsificou olerites, cartas de emprego e contratos de aluguel para enganar e roubar dinheiro do governo. Se alguma solicitação fosse rejeitada, eles simplesmente reenviavam até receber o dinheiro. Em 5 anos, os criminosos lucraram a impressionante quantia de 50 milhões de libras, mais ou menos 65 milhões de dólares. E lembre-se, esse dinheiro era reservado para ajudar os mais vulneráveis. Então, num estilo Robin Hood ao contrário, esses caras gananciosos estavam tirando dos pobres para ficar ricos. Mas em 2021, tudo desmoronou quando a polícia invadiu 3 fábricas, onde a quadrilha estava falsificando documentos. Lá encontraram maços de dinheiro em malas, carros de luxo, roupas e relógios de grife. Os 5 líderes, originários da Bulgária, foram condenados a pena de 3 a 8 anos de prisão. Me parece um pouco brando demais. Mesmo assim, é melhor eles ficarem atrás das grades do que continuarem esse jogo desonesto. Bebê adulto. Ser pai ou mãe é um dos maiores privilégios da vida, a menos que você esteja dividindo a criação com um canalha. Em uma publicação viral no Reddit, uma esposa preocupada compartilhou uma troca de mensagens muito louca que ela teve com o marido. Ele estava ameaçando ir embora porque ela decidiu amamentar o filho pequeno deles. Como assim? Pera aí que vai piorar. Ele continua a repreendê-la por não respeitá-lo e por roubar sua alegria. Roubar sua alegria? Como assim? Bom, na sua lógica doente, o marido se sentiu traído pelo seu próprio filho, que estava
tendo contato com uma das suas partes íntimas favoritas. Cara, em nome de todos os homens, você tá seriamente desequilibrado. Só que ele não parou por aí. Ele passou a acusar a esposa de traição com o próprio filho. O cara é completamente maluco. Não sei quais foram as consequências dessa interação, mas eu espero que ela e o filho estejam bem. E, francamente, o mais longe possível desse doido. Importunador asqueroso. Tá, dizer que algumas das pessoas desse vídeo são as piores possíveis pode ser um pouco demais, mas definitivamente não seria o caso de Thomas Elliott. Acho que esse cara de fato é a pior pessoa possível. Uma cliente em uma loja da Target em Greenville Boulevard, no norte do estado do Colorado, notou que Thomas estava agindo de forma suspeita. Ela teve a estranha sensação de que ele a estava seguindo, então ela começou a filmar, e ainda bem que ela fez isso. Logo depois ela viu Thomas se aproximando de outra compradora, que tinha se agachado para olhar alguma coisa. Ele pegou o celular, se abaixou atrás dela e apontou a câmera por baixo dela, claramente tentando tirar uma foto por baixo da saia. E eu não vou mostrar o vídeo em si porque o alvo é uma mulher inocente, e esse definitivamente não é o tipo de conteúdo que eu quero passar adiante. E a mulher não tinha ideia de nada disso, até que a moça que estava filmando chamou a atenção de Thomas. Nem preciso dizer que isso é repugnante. A polícia prendeu Thomas, confiscou seus eletrônicos e ele foi demitido do cargo de voluntário que ocupava. Em uma escola. Que cara nojento. Como é que um cara desses trabalha com crianças? Quanto mais detalhes dessa história, pior fica. Eu espero sinceramente que a vítima esteja bem e que Thomas vá se tratar. E com essa história horrível, chegamos ao fim do vídeo. Qual desses cretinos mais te irritou? Me conta aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir.